Tema de hoje, psicopatia, extraído desse livro, Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa da Silva. Tenho também mais 2 livros dela, que ela trata e aborda sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e mentes consumistas. Seria recomendável leitura de grande auxílio para as pessoas que estão acometidas. Mas psicopatia, ela até aqui elenca que sociopatia é meio que similar, com poucas pontuações diferentes. Mas não vamos ao conteúdo, que é o mais importante. A título apenas de ilustração, ela cita uma fábula do sapo. Então vem um escorpião que quer atravessar um rio e pede carona para o sapo. E o sapo se recusa terminantemente a dar essa carona, sabendo que o escorpião irá picá-lo. Mas, diante da situação, o escorpião, de forma, vamos dizer, calculista, né, com consciência, acaba ludibriando o sapo e convencendo de que jamais ele faria esse tipo de coisa, que se ele fizesse, ele seria afogado e cairia no meio do caminho. E o sapo, dentro desse contexto, dessa pedido e desta forma como ele fez, atendeu, levou nas suas costas. Quando estava próximo da borda, chegando lá do outro lado, o escorpião aproveitou e deu uma picada no sapo. O sapo, começando a afundar, perguntou ao escorpião: "Por que você fez isso?" Ele disse: "É da minha natureza." Não só para entender um pouco esta pequena consideração desta fábula. Então, se elenca que as pessoas que são acometidas da psicopatia giram em torno de 3 a 4% da população mundial. Se pegarmos a população brasileira, tem em torno de 210 milhões, isso daria mais ou menos em torno de 10%, daria 20 milhões, em torno de 7 a 8 milhões de pessoas. Então, não escolhem segmentos sociais. Há registros nesse livro que grande parte de políticos, até mesmo religiosos, líderes religiosos e outros tantos, atuam e têm a psicopatia. Agem de forma calculista, fria, desprovidos de emoções e sentimentos. E realmente as pessoas com quem eles procuram atuar e agir no meio social, geralmente são pessoas simples, pessoas que caem no engodo do vitimismo, da mentira e acabam sendo ludibriadas, que acabam tendo um pouco de piedade destas pessoas, mas elas conscientemente sabem o que estão fazendo. Mas como o problema que afeta estas pessoas que têm esse distúrbio de psicopatia são nas questões sentimentais e emocionais, onde são mais frios e calculistas, não têm o mesmo sentimento e emoção de que as pessoas tradicionais. E aí, você encontra, talvez na sua família, em algum grupo social, talvez não tenha ainda percebido. Geralmente são pessoas inteligentes, pessoas às vezes que se comportam até mesmo amáveis nos meios sociais, e você vai ver ali na frente, em alguma circunstância, que vai sofrer um golpe ou uma decepção. Há um caso de uma moça que ela relata nesse livro, de que ela conheceu um cara charmoso, bonitão, que falava coisas bonitas, flores, restaurantes, tinha uma boa, vamos dizer assim, conduta social, em termos, só que ela custou a perceber até o momento em que ele iria se mostrar, pois ele agia de forma consciente para obter alguns resultados que lhe eram propícios. Então, em determinado momento, ele deu o golpe, ou seja, pediu dinheiro emprestado para ela para comprar um carro e tomou rumo. E também atos de agressividade que em determinados momentos demonstrava que era totalmente incompatível com aquilo que ele apresentava no cenário do dia a dia da vida na sua companhia. Então há diversas situações. Políticos têm muito. Políticos vêm, falam friamente na sua frente, na frente de multidões, dizem que vão fazer isso, aquilo, prometem, e muitas vezes você vai notar e vai constatar ali na frente que estão cometendo crimes bárbaros, às vezes até mesmo. E aí, que frieza que essas pessoas têm?
lidando com multidões. Há também líderes religiosos, que aí entendo que é até pior, porque tratam de questões de fé, crença, da simplicidade das pessoas e o depósito que fazem na sua própria religião e naquele líder, e ele de forma articulada, consciente, frio e calculista, acaba se utilizando da bondade, da simplicidade e da piedade dessas pessoas para obter benefícios próprios, principalmente em questões de dinheiro e outros tantos por aí. Mas existe, estamos aí, eles são articulados e atuam no meio social. O que fazer? Então, cuidado, né? Vamos dizer assim, não estamos livres. Não é que essas pessoas todas sejam no sentido, mas no sentido de matar ou fazer, existe sim um percentual. Dizem que nos presídios, mais ou menos 20% da massa carcerária seria psicopata, sendo que nas grandes lideranças, dos mais fortes, 50% eles representariam, em termos de ocupação de cargos. Então tem de tudo quanto é forma. A questão é de percebermos, notarmos que estas pessoas, via de regra, em todos os sentidos, atuam de forma consciente e utilizando-se de pessoas que caem no seu jogo, na sua malha, e ali depois recebem decepções. Então não tem segmentação social. Todas as famílias, em todos os níveis de profissão, essas pessoas atuam. Que poderiam essas pessoas, se assim entendesse e lesse um livro ou fossem buscar as razões dessa sua frieza, dessa sua forma de sentimento e emoções, buscar recursos, auxílios para amainar, amenizar esta situação, que creio sim deve ser dolorosa. Às vezes fico impactado quando eu vejo na televisão, nos meios sociais. Lembro do caso do leite, aquele que pessoas inescrupulosas colocavam determinados produtos para que as pessoas consumissem. Ali, chocava pelo fato de que a grande maioria, bebês, crianças, tomavam esse leite e alguns até mesmo lá debochando, rindo. É uma frieza, entendo que talvez essas pessoas, ou alguns que ali estavam, deveriam ter algum tipo de psicopatia. Mas é isso, pessoal. A humanidade, infelizmente, ainda tem grandes problemas de cunho emocional, sentimental, e que esses são fatores realmente preponderantes que deveriam ser elencados na nossa vida. Mas, infelizmente, são relegados. E ficamos aí na sociedade, nos segmentos, convivendo e não tendo condições de lidar e de atuar no palco da vida. Então, era uma breve mensagem. Inscrevam-se no canal, compartilhem, outras pessoas terão oportunidade. E até o próximo vídeo. Marcelo Lucero, vamos juntos nesta onda.